Graça e paz, amada igreja, e amigos que nos acompanham por meio das nossas redes sociais. Nós estamos aqui no meio de mais uma semana e aqui hoje para a nossa última devocional do mês de julho e a última também da série Homens Extraordinariamente Comuns, que nós tivemos agora ao longo do mês, observando e aprendendo um pouco mais com a vida dos discípulos. E hoje nós temos um discípulo muito especial aqui para olhar para a vida dele um pouco, que é André. E especial eu digo por quê? Porque talvez se a gente tiver que tirar uma linha de comparação, André possivelmente foi um dos mais comuns dos discípulos de Jesus. E dentro desse tema que nós provocamos ao longo desse mês, olhando para a vida de todos eles, nós temos sim muito para aprender com a vida de André. Quem foi André, afinal? Não é? André, a Bíblia vai nos contar e nos apontar que ele foi, sim, irmão de Pedro, e eles ambos, naturalmente, nasceram na cidade de Betsaida, que ficava no norte da Galileia. Eles deixaram aquela cidade e foram depois para a cidade de Cafarnaum, porque eles eram pescadores, e a cidade de Cafarnaum, enquanto lugar de pesca e um lugar de conexão de rotas comerciais, era muito propícia para essa atividade pesqueira. Então eles passaram a morar ali e era ali também que eles tiveram conhecimento e criaram uma amizade de longa data antes de serem discípulos com os filhos de Zebedeu, que nós já estudamos também, João e Tiago, não é mesmo? Bom, mas essa praticamente é a gênese da história deles, não é? De acordo com o que a gente pode acompanhar na Bíblia, eles já eram tementes a Deus e firmes, bem engajados, vamos dizer assim, antes mesmo de serem discípulos de Jesus. No início do Evangelho de João, logo no primeiro capítulo, a gente vê, por exemplo, que eles eram discípulos já, não discípulos, eles seguiam, iam juntos ali, seguiam João Batista. Não é? Capítulo 1 ali do Evangelho de João mostra João Batista nas imediações do Rio Jordão, e a gente vê, por exemplo, que André e João, um dos dois filhos de Zebedeu, estavam ali seguindo a João Batista. E é nesse momento em que acontece aquele famoso episódio em que Jesus passa e João aponta para Jesus e diz: "Eis aí o Cordeiro de Deus", famosa passagem. E quando eles dois ouvem João Batista dizerem isso e se atentam para isso, ele meio que bate um estalo e eles falam assim: puxa, vamos conhecer, vamos ver quem é esse Jesus de fato, esse Messias, não é? Que eles tanto aguardavam. E ali o capítulo 1 então nos conta que eles passaram a seguir Jesus, e eles passaram toda aquela tarde e fim de dia conhecendo Jesus pessoalmente. Não é? E a sequência natural disso foi que André, então, o nosso discípulo de observação aqui hoje, ele tendo conhecido a Jesus, o Messias, reconhecido nele o Messias, né, o Cristo, ele já parte para chamar Pedro, para apresentar Pedro a Jesus. Não é? E a partir dali que então a história deles com Jesus começa. A Bíblia vai nos relatar, principalmente por meio dos evangelhos de Mateus e Lucas, que é somente um pouco depois desse episódio aqui que eles são de fato formalmente convocados por Jesus para serem discípulos, ali nas margens do rio da Galileia, do mar da Galileia, quando eles estavam pescando. Mas é ali que toda essa história entre esses discípulos e André com Jesus começa, não é? Então a gente vê aqui que dos discípulos, André ele foi o primeiro que teve um contato com Jesus. E é bem interessante essa parte da vida dele. O Evangelho de João, que é o evangelho que aborda no nível mais pessoal alguns detalhes da vida dos discípulos, ele ainda vai nos trazer outros dois episódios envolvendo a vida de André. Não é? Um deles é o episódio da primeira multiplicação, em que haviam ali uma série de pessoas seguindo Jesus, estavam sentindo fome, e Jesus quer aproveitar daquele episódio para promover um milagre de testemunho, de fortalecimento aos seus discípulos, como sempre. E Jesus ele já tinha em mente todo o plano do que ele queria fazer ali, não é verdade? Mas Jesus chega para Filipe e fala assim: Filipe, e aí, o que a gente tem aí
para alimentar todo esse povo aí? E Filipe faz ali um levantamento ali entre todos ali, e Filipe vai dizer para Jesus: olha, Jesus, a gente praticamente tem 200 denários, mas isso praticamente não dá conta de alimentar todo esse pessoal aí, não é? A gente vê ali no capítulo 6 de João. E aí, ou seja, 200 denários não era pouca grana, tá? Se a gente for ver para aquela época ali. Mas o fato é que a gente tinha mais de 5.000 pessoas ali reunidas e haja dinheiro para alimentar todo aquele pessoal ali. Mas é em meio a essa situação que André surge e fala assim para Jesus: ó, a gente tem esse rapaz aqui que ele tem 5 pães e 2 peixes, não é? Então a gente vê Jesus introduzindo, apresentando esse rapaz. E aí eu chamo a atenção para isso, né? O que eram 5 pães e 2 peixes perto dos 200 denários que Filipe falou que tinha-se ali para cogitar o que de fato eles tinham em mãos, não é? Não era nada. Mas André é aquele que traz para Jesus essa possibilidade, vamos dizer assim, não é? E que é o que na verdade abre caminho para todo aquele milagre que Jesus realiza ali no meio deles, não é? E o capítulo 12 também de João vai nos mostrar uma dada situação em que chegam ali alguns gregos, ou seja, gentios, né, pessoas que não eram judeus, querendo conhecer Jesus. E eles procuram a Filipe, e Filipe, ao invés de introduzir e levar eles para Jesus, Filipe primeiro procura André, e é André que vai fazer essa ponte mais uma vez. Então a gente vê essa particularidade muito ligada à pessoa de André, de apresentar, de levar, de conduzir pessoas para Jesus, não é? Mas o que a gente pode aproveitar enquanto lições aqui na vida e na pessoa do discípulo André de Jesus para nós hoje? Bom, a primeira delas que eu enumeraria aqui é que André que olha as pessoas ou a pessoa como indivíduo, não é? É muito interessante a gente ver isso, que assim, André ouve João Batista falar sobre eis aí o Cordeiro de Deus, o Messias. Já havia toda uma pré-concepção, tudo aquilo que eles esperavam, a ideia, o imaginário do Messias, mas André é aquele que quer conhecer pessoalmente, ele quer ver quem é a pessoa de Jesus que vai levar essa expressão de ser o Cordeiro de Deus, o Messias de Deus. Então logo ele tem essa experiência de já aprender ali naquele primeiro momento com Jesus, de já poder ouvir Jesus naquela tarde, naquele restante de dia. Ele já quer também, ele não quer simplesmente dar uma versão desse conhecimento para o seu irmão Pedro, mas ele vai lá, busca Pedro, é como se ele dissesse assim na situação: Pedro, você tem que conhecê-lo, você tem que saber quem ele é, e eu vou lá, eu vou te apresentar, eu vou abrir caminho, eu vou tornar isso acessível, isso real, isso possível, não é? Então ele é essa pessoa que olha a pessoa como um indivíduo, não é? E isso é muito belo, isso é muito marcante a gente ver na vida de André. Ele é aquele que também se interessa em fazer essa ponte entre esses gentios que queriam conhecer Jesus, para ter esse trato mais pessoal, mais direto, mais objetivo. É ele que não vai só atrás dos recursos, mas também enxerga pessoas que podem fazer parte de um dado contexto, como ele viu nesse rapaz que tinha alguns itens ali. Enquanto Filipe estava pensando ali nos denários, nos recursos financeiros que se haviam à disposição, Filipe estava de olho nas pessoas, não é? Não simplesmente no que elas poderiam ter ali a contribuir e ajudar naquele momento. Então uma lição muito bacana a gente vê em André. Outra que também nós vemos é que André, ele é o discípulo que vê o valor das coisas insignificantes, não é? Porque Filipe, ele estava atrás ali do dinheiro ali que o pessoal tinha para ver se dava para fazer de uma vaquinha, mas ele nesse pé, puxa, é só para a gente entender aqui, os 200 denários que Filipe informa, eles eram equivalentes ao salário de 8 meses de uma pessoa comum daquele tempo. Então não era pouca grana, na verdade, que ele pôde ali arregimentar entre todos, não é verdade? Mas, puxa, ele levanta esse dinheiro e ele fala assim: puxa, mas isso não vai dar, é muita gente, né? E possivelmente, se Filipe tivesse esbarrado num rapaz aí de 5 pães e 2 peixes, ele ou qualquer um dos outros 10 discípulos ia olhar para a situação e ia falar assim: isso aí, se 200 denários não vai dar para essa situação, quem dirá uns itens aí que um rapaz tem.
Mas André é aquele discípulo que ele olha as pessoas, ele olha as situações e ele, considerando a pessoalidade do Messias entre eles, ele leva informação, ele não desconsidera, por mais insignificante que ela parecesse. Não é? Então é bem interessante esse dito do MacArthur, né? Que ele diz, olha, ele é o discípulo que observa assim, o valor das coisas insignificantes. André. E André, ele é esse discípulo da atuação nos bastidores, não é? Enquanto a gente tem Pedro e alguns outros discípulos protagonizando cenas e eventos maiores, depois a gente vai ver até em Atos, Pedro, por exemplo, pregando para mais de 3.000 almas ali na igreja primitiva e tudo mais, André, a gente vê que ele não é essa pessoa de grande visibilidade, de grandes ações, de grandes exposições, vamos dizer assim. A gente não tem uma epístola, né, cartas aí que envolvem a pessoa de André, a gente não tem informação até mesmo na tradição que ele tenha fundado alguma igreja, mas ele era esse discípulo dos bastidores, da atuação, do conhecer as pessoas, do saber quem elas são e causar diferença nesse entremeio. Não é? A tradição vai nos contar que André ele chegou a levar assim, o evangelho até a região do norte daquele mundo de então conhecido, né? A região da Sítia, que é bem ao norte mesmo, que ali envolve regiões como a Rússia, por ali vai, do nosso tempo, hoje nós conhecemos assim, e enfim, não é? Mas ele era essa pessoa mais ligada a estar no meio do povo, a ter esse papel, essa expressão, conhecendo pessoas, não é? É bem interessante até a gente ver que o relato da sua morte também está ligado a isso. André ele evangelizou a esposa de um governante romano naquele tempo da região da Caia, né? Hoje a gente conhece ali a região sul da Grécia, e ela se converteu. E ela se converteu e recebeu a Cristo e não abriu mão, não negou a fé. Isso deixou o governante romano enfurecido, a ponto de mandar, sim, crucificar André e crucificar da pior forma possível. André foi encaminhado para ser crucificado amarrado, não pregado. Por quê? Para demorar mais a sua agonia, o seu tempo de morte e para castigá-lo mais, a gente poderia dizer assim. Mas André, ele nos 2 dias que ele ficou ali, que levaram, né, para ele, enfim, a falecer, para ele morrer, ele ficou ali pronto para, ainda que em meio aos seus momentos de dores, a proferir, a chamar pessoas a conhecerem a Jesus, a de fato buscarem ao Senhor, a se arrependerem, e até no seu instante de morte, ele foi esse agente comunicador, apresentador, condutor das pessoas a Jesus. Então é muito legal, muito extraordinário a gente ver a vida, a história de André, porque ele é essa pessoa muito comum, do comum mesmo, por assim dizer. Ele não é uma pessoa de estar à frente, de brilhar, de estar protagonista, mas é aquela pessoa totalmente relevante no mundo das pessoas, com nome, com sobrenome, com seus traços, com suas personalidades. E nós temos sim que aprender muito isso com André, principalmente num tempo em que o trato com as pessoas, a leitura das pessoas sempre parte de uma perspectiva tão massificada, não é? Um outro aspecto que nós temos sim que aprender com André é entender que, apesar que as coisas possam de certa forma nos parecer tão insignificantes assim aos nossos olhos, elas podem se tornar extraordinárias e poderosas nas mãos de um Deus gigantesco, imensurável, não é? E nunca desconsiderar aquilo que Ele pode fazer, mesmo a partir das coisas mais irrisórias. Então essa é uma tremenda lição que a gente vê na pessoa do discípulo André, de não considerar somente aquilo que a gente cogita ou não, do que as pessoas, os recursos que se tem, mas do que Deus pode fazer. E por fim também entender que a atuação de bastidores ela é de suma importância na vida da igreja. Porque André ele não foi o pregador lá em Atos das 3.000 pessoas como seu irmão Pedro foi, mas ele foi aquele que fez Pedro conhecer a Jesus ali de uma forma pessoal, intimista, de maneira a o levar a ser o líder dos discípulos depois e ter todo esse protagonismo importante e relevante na história do cristianismo. Então que coisas grandes e poderosas a gente tem a aprender
com essa pessoa tão comum, mas tão extraordinariamente usada nas mãos de Deus. E nós somos chamados para tudo isso, para ser relevante na vida das pessoas, para considerar o que Deus pode fazer independente de nós e do quão pequeno a gente enxerga as coisas, e estar sempre pronto para sermos agentes e servos do Senhor, quer quando houver uma situação de destaque em que isso seja importante, de fato relevante, ou de uma maneira também insignificante, talvez a olhos humanos, mas totalmente relevantes aos olhos de Deus. Isso, nesse último ponto, é de ultra relevância para nós, num tempo em que se valoriza tanto ações egocêntricas, o status, a visibilidade social, o reconhecimento das pessoas, mas não, como André, nosso compromisso, o nosso coração deve estar no Senhor, e o mais, toda a obra, tudo parte dele e para ele. E que seja essa grande lição para mim e para a sua vida nesse dia de hoje, e que Deus continue a te edificar e a te abençoar ao exemplo desses homens comuns de vidas extraordinárias, movidas pela mão de Deus na vida e na existência deles. Não é? Que isso seja uma história real na sua vida também, enquanto discípulo de Jesus que você é chamado a ser. Então que Deus te abençoe e continue a falar o seu coração por meio da vida dos discípulos. Um livro muito bacana, muito relevante nesse tema que eu te sugiro é o livro do Mark Carto, exatamente 12 Homens Comuns. É uma ótima literatura para você aproveitar e ser abençoado por Deus dentro do exemplo do que esses homens foram enquanto discípulos e depois apóstolos de Jesus, que nós sejamos também, à luz do exemplo deles, altamente impactados e possamos servir a Deus com todo o nosso coração e com todas as nossas forças. Amém? Que Deus abençoe você, a sua família e tenha uma ótima continuidade de semana. Deus te abençoe.